Senhor, ela está fraca demais para implorar. A garotinha disse. Então, o milionário abriu o porta-malas e congelou. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O som dos copos de cristal se tocando suavemente e o murmúrio constante de conversas importantes preenchiam o salão. Do alto do mais novo hotel de sua rede, Álvaro Mendes observava a Avenida Paulista pulsar com luzes e vida, uma cidade que ele sentia ter conquistado. O evento de inauguração era um sucesso absoluto. Homens em ternos caros e mulheres em vestidos deslumbrantes circulavam pelo ambiente, todos querendo um momento de sua atenção, um aperto de mão, uma chance de se conectar com o poder que ele representava. Para eles, Álvaro era o ápice do sucesso, um CEO implacável que transformara o nome Mendes em sinônimo de luxo. Mas por dentro, ele sentia um vazio familiar, uma sensação de que tudo aquilo era apenas um palco bem montado. Ele forçou um sorriso para um investidor que lhe dava tapinhas nas costas e pegou outra taça de champanhe da bandeja de um garçom. Seus olhos percorreram a multidão, registrando rostos e fazendo conexões mentais, um hábito que o mantinha sempre 2 passos à frente. Foi nesse momento que ele a viu. No meio de tanto brilho e riqueza, ela era uma imagem que não pertencia àquele lugar. Uma garotinha, que não devia ter mais de 5 anos, estava parada perto de uma coluna de mármore, olhando diretamente para ele. Seus pés estavam descalços no chão frio e polido, e seu vestido, um dia talvez colorido, agora estava desbotado e com um rasgo perto da barra. Álvaro sentiu uma pontada de irritação. Como a segurança tinha permitido que uma criança de rua entrasse em um evento privado daquela magnitude? Ele fez um sinal discreto para um de seus seguranças, mas antes que o homem pudesse se mover, a garotinha começou a caminhar em sua direção. Ela se movia com uma determinação tímida, os olhos grandes e escuros fixos nele, ignorando os olhares curiosos e desaprovadores que recebia. Ela parou a poucos passos dele e o barulho ao redor pareceu diminuir. As pessoas mais próximas se calaram, observando a cena em comum. Senhor! A voz dela era um sussurro. Álvaro se agachou um pouco, o tecido caro de seu terno se esticando. Sua irritação inicial foi substituída por uma estranha curiosidade. Sim? O que foi, garotinha? Você está perdida? Onde estão seus pais? Os olhos dela brilharam com lágrimas que não caíam. Ela balançou a cabeça negativamente. Minha mãe, ela sussurrou, e sua voz falhou. Ela precisa de ajuda. Sua mãe está aqui, perguntou Álvaro, olhando ao redor, esperando ver uma mulher vindo buscá-la. Ela não consegue vir, a menina continuou, a urgência em sua voz cortando o ar. Ela está fraca demais para implorar. A frase o atingiu. Não era o pedido de uma criança por um doce ou por atenção. Havia um peso naquelas palavras, uma gravidade que o deixou desconcertado. Os convidados ao redor olhavam, alguns com pena, outros com desconforto. Álvaro sabia que precisava resolver aquilo rapidamente para evitar um escândalo. Tudo bem, disse ele com uma calma que não sentia. Me mostre onde ela está. Ele se levantou e, para a surpresa de todos, estendeu a mão para a garotinha. Ela a segurou sem hesitar, seus dedos pequenos e frios envolvendo os dele. Ignorando os olhares e os sussurros, Álvaro começou a seguir a menina, que o guiava para longe do glamour do salão principal. Eles passaram por corredores de serviço que ele raramente via, desceram em um elevador de carga e finalmente chegaram ao estacionamento subterrâneo. O ar aqui era frio e cheirava a concreto e gasolina, um contraste forte com o ambiente perfumado lá de cima. Filas de carros importados e reluzentes estavam estacionadas em vagas perfeitamente alinhadas. A garotinha, no entanto, não parou em nenhuma delas. Ela o levou para o canto mais escuro e esquecido do estacionamento.
Ali, escondido atrás de uma pilastra de sustentação, estava um carro que parecia ter sido abandonado há anos. Era um modelo antigo, coberto de poeira e com pontos de ferrugem se espalhando pela lataria. Não pertencia àquele lugar, não pertencia àquele mundo. É aqui, disse a menina soltando a mão dele e apontando para o porta-malas do veículo. Ela está ali dentro. Álvaro ficou paralisado. Uma sensação de receio percorreu seu corpo. Aquilo não podia ser real. Ele olhou para a garotinha, Lívia, como ele viria a saber seu nome mais tarde. Seus olhos eram suplicantes, cheios de um medo que parecia antigo demais para uma criança. Ele respirou fundo, o coração batendo forte. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou, encontrou o trinco enferrujado e com um clique metálico que soou alto no silêncio, abriu o porta-malas. A visão que o encontrou fez o mundo parar. Encolhida em meio a um cobertor velho, estava uma mulher. Sua pele era pálida, os lábios azulados, e sua respiração era tão fraca que mal se notava. Ela parecia um fantasma. E então, os olhos dela se abriram por um instante e encontraram os dele. Naquele breve momento, um reconhecimento doloroso chocou Álvaro. Ele a conhecia. Ele congelou, o ar faltando em seus pulmões, o nome dela preso em sua garganta. Catarina. O nome explodiu na mente de Álvaro, um eco silencioso em meio ao choque que o paralisava. Não podia ser, simplesmente não podia. Catarina estava morta. Ele se lembrava das notícias, das buscas infrutíferas nos arredores de São Paulo, do carro destruído encontrado em uma ribanceira. A mídia a declarou como mais uma vítima de um trágico acidente. As autoridades encerraram o caso. Ele mesmo tinha vivido um luto privado, uma dor que ele enterrou sob camadas de trabalho e novos sucessos. Por 5 anos, ela foi uma memória, um fantasma de um amor apaixonado que terminou de forma repentina e terrível. E agora, o fantasma estava ali, respirando na traseira de um carro enferrujado. A urgência da situação finalmente quebrou sua paralisia. Seu cérebro de CEO, treinado para agir sob pressão, assumiu o controle. Ele se ajoelhou no chão de concreto, ignorando a sujeira que manchava seu terno de milhares de reais. Seus dedos, que antes assinavam contratos milionários, agora tremiam enquanto procuravam o pulso dela no pescoço frágil. Por um segundo aterrorizante, ele não sentiu nada. Então, sob a ponta dos dedos, uma pulsação. Fraca e regular, mas estava lá, um fio de vida. Ela está viva, ele disse. Virando-se, viu seu segurança parado a alguns metros de distância. Senhor Mendes, o que? Não fique aí parado. A voz de Álvaro saiu ríspida, cheia de uma autoridade que não dava espaço para perguntas. Chame uma ambulância, agora! Diga que é uma emergência código vermelho, para o Hospital Santa Rita, na Zona Sul. Rápido! O segurança pegou o celular, as mãos se atrapalhando um pouco antes de discar o número de emergência. Com a ajuda a caminho, a atenção de Álvaro se voltou para a figura pequena e silenciosa ao seu lado. A garotinha, Lívia. Ele a olhou de verdade, não mais como uma criança de rua, mas como a filha de Catarina, a filha de uma mulher que ele amou. Ele começou a procurar, a analisar cada traço do rosto pequeno e sujo. E então ele viu. Não era apenas uma semelhança vaga. Eram os olhos dele. A mesma cor de mel, o mesmo formato levemente amendoado. Eram os olhos de Álvaro Mendes, olhando de volta para ele do rosto de uma criança que ele nunca soube que existia. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O cálculo era simples, brutal e inegável. Catarina desapareceu há 5 anos. A menina na sua frente tinha uns 5 anos. Ele se aproximou dela devagar. Lívia, ele começou, a voz mais suave agora. Esse é o seu nome, certo? A menina concordou com um movimento de cabeça, os olhos grandes ainda fixos nele, observando cada movimento seu. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou, a pergunta saindo quase como um sopro.
Ela balançou a cabeça negativamente. Você é o homem que vai ajudar a minha mãe. A resposta simples e inocente o atingiu com força. Naquele momento, ele não era um CEO, não era um ex-amante confrontado com o passado. Era apenas um homem, o homem que precisava ajudar. Enquanto o som distante das sirenes começava a crescer, a mente de Álvaro o traiu, puxando-o para 5 anos atrás. Ele não estava mais em um estacionamento frio, mas em um café charmoso na Vila Madalena. O cheiro de grãos de café torrados no ar, o som de uma bossa nova tocando ao fundo. Catarina estava sentada à sua frente, rindo de algo que ele disse, a cabeça jogada para trás, o cabelo escuro e longo caindo sobre os ombros. Ela segurava a mão dele sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e seus olhos brilhavam com uma vida e uma felicidade que pareciam infinitas. Eles falavam sobre o futuro, sobre viagens que fariam, sobre sonhos que construiriam juntos. Ela era vibrante, cheia de paixão pela arte e pela vida. A imagem se quebrou, substituída pela visão da mulher frágil e quebrada no porta-malas. Como aquela mulher cheia de vida se transformou nisto? O que aconteceu naqueles 5 anos? A pergunta girava em sua cabeça, abrindo um abismo de possibilidades terríveis. Ela não tinha morrido em um acidente. Ela tinha fugido, tinha se escondido e tinha levado com ela o maior segredo de todos, a filha deles. As luzes vermelhas e azuis da ambulância finalmente invadiram o estacionamento. A realidade voltou com força total. Paramédicos correram em sua direção com uma maca. Álvaro tirou o paletó caro e o colocou sobre os ombros pequenos de Lívia, envolvendo-a. Vai ficar tudo bem agora, ele prometeu, tanto para ela quanto para si mesmo. A chegada ao Hospital Santa Rita foi uma explosão de movimento e luzes fortes. As portas da ambulância se abriram e uma equipe de médicos e enfermeiros já esperava, movendo-se com uma eficiência impressionante. Catarina foi rapidamente transferida para uma maca e levada para dentro, desaparecendo por um corredor em meio a uma confusão de termos médicos e ordens urgentes. Álvaro permaneceu parado por um instante na entrada da emergência, com a pequena mão de Lívia ainda segurando a sua com força. O cheiro de antisséptico e a visão de pessoas em macas nos corredores eram um universo à parte do mundo de luxo e controle que ele habitava. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu completamente impotente. Essa sensação, no entanto, durou pouco. Assim que os primeiros flashes de câmeras de celular surgiram na entrada do hospital, seus instintos de proteção se ativaram. A notícia de sua chegada dramática já havia se espalhado. Ele puxou Lívia gentilmente para mais perto, protegendo-a com seu corpo, e pegou o telefone. "Rodrigo", disse ele em um tom baixo e firme para seu chefe de segurança. "Cancele toda a minha agenda de amanhã. Quero segurança em todas as entradas deste hospital em 30 minutos. Ninguém da imprensa chega perto de mim, da criança ou da paciente que acabou de dar entrada. Ninguém. Fui claro?" Do outro lado da linha, a resposta foi um "sim, senhor", imediato. Com a primeira barreira de proteção estabelecida, ele se dirigiu à recepção. A enfermeira, uma mulher de meia idade com um olhar cansado, o reconheceu imediatamente, a surpresa evidente em seu rosto. "Senhor Mendes, em que posso ajudar?" "A mulher que acabou de chegar na ambulância, Catarina. Eu quero um quarto particular para ela, o melhor que este hospital tiver. E quero que os melhores especialistas cuidem do caso dela. Não olhe para custos", ele disse, a voz calma, mas com uma autoridade que não permitia discussão. Enquanto a burocracia era resolvida com a velocidade que seu nome e sua fortuna compravam, Álvaro levou Lívia para uma sala de espera mais reservada. O paletó dele ainda estava sobre os ombros dela, grande demais, quase como um casulo protetor. A menina não dizia uma palavra, apenas observava tudo com seus olhos grandes e sérios. Ela parecia ter envelhecido décadas naquelas últimas horas.
Sentados em cadeiras desconfortáveis sob uma luz fluorescente, o peso do que havia acontecido, finalmente, começou a se assentar sobre Álvaro. Ele olhou para o rosto daquela criança. Sua filha. A palavra ainda parecia estranha em sua mente. Ele tinha uma filha que viveu por 5 anos em condições que ele nem conseguia começar a imaginar. Uma onda de culpa e raiva o invadiu. Raiva de quem quer que tivesse causado isso a Catarina. Culpa por não saber, por não ter estado lá. Lívia deve ter sentido a tensão nele, pois sua mãozinha apertou a dele com mais força. O gesto simples e infantil o trouxe de volta ao presente. Ele olhou para baixo e viu os dedos dela entrelaçados nos seus. Naquele toque, a realidade se tornou inegável, mais forte e mais profunda do que a visão de Catarina no porta-malas. Esta era sua filha, sua, carne da sua carne, sangue do seu sangue. O muro de frieza que ele construiu ao redor de si mesmo por anos começou a rachar. O poderoso CEO, o homem que intimidava conselhos de administração com um olhar, sentiu seus olhos arderem. Ele não era mais apenas Álvaro Mendes, o empresário. Ele era o pai de Lívia. E essa nova identidade era mais assustadora e mais real do que qualquer título que ele já teve. "Você está com fome?" ele perguntou a ela, a voz um pouco rouca. Lívia apenas balançou a cabeça, nunca soltando a mão dele. "Tudo bem, vamos esperar aqui juntos então," ele disse suavemente. Ele passou o que pareceu uma eternidade sentado ali, em silêncio, apenas segurando a mão de sua filha. Cada minuto que passava, o sentimento de responsabilidade crescia dentro dele. Não era mais sobre descobrir o que aconteceu. Era sobre consertar, sobre proteger, sobre dar a essa menina tudo o que lhe foi negado. Um médico finalmente apareceu na porta, um homem mais velho com uma expressão séria. "Senhor Mendes?" Álvaro se levantou, mas não soltou a mão de Lívia. "Sou eu. Como ela está?" "Ela está estável por enquanto", disse o médico. "Está severamente desidratada e desnutrida, com um nível de exaustão perigoso. Nós a sedamos e estamos administrando fluidos e nutrientes. Ela precisa de muito descanso. Foi um milagre a filha dela ter encontrado o senhor a tempo." Álvaro olhou para Lívia, que observava o médico com atenção. Um milagre. Sim, era isso. Um milagre terrível e maravilhoso. Ele concordou, agradecendo ao médico. Ao olhar novamente para sua filha, ele viu não apenas o passado perdido, mas o único futuro que agora importava. Passaram-se 2 dias. 2 dias em que o mundo de Álvaro Mendes se resumiu a um quarto de hospital asséptico, ao som suave dos monitores cardíacos e à presença silenciosa de sua filha. Ele havia transformado o local em seu quartel-general, gerenciando seu império por meio de um laptop e telefonemas curtos e decisivos. Mas seus olhos raramente se desviavam das 2 pessoas que agora ocupavam o centro de sua existência. Lívia, depois de receber comida, um banho quente e roupas novas, finalmente dormia um sono profundo e tranquilo em um pequeno sofá no canto. O sono de uma criança que finalmente se sentia segura. E Catarina, pela primeira vez desde que ele a reencontrou, estava acordada e lúcida. Ela estava sentada na cama, apoiada em vários travesseiros, ainda pálida e frágil. Mas a vida começava a retornar aos seus olhos. Álvaro puxou uma cadeira para mais perto da cama. "Como você se sente?" ele perguntou, a voz mais gentil do que ele costumava usar com qualquer pessoa. "Cansada", ela respondeu, a voz fraca, mas clara. Seus olhos foram para o sofá. "Lívia, ela comeu, tomou banho e agora está dormindo. Ela foi incrivelmente corajosa, Catarina." Lágrimas surgiram nos olhos dela. Ela sempre foi corajosa demais para a idade dela. Um momento se passou antes que ela olhasse para ele, o medo ainda presente em seu rosto. "Álvaro, o que aconteceu? Como?" "Ela me encontrou", ele explicou. "No evento do hotel, ela veio até mim e me pediu ajuda." Ele fez uma pausa, precisando saber.
Catarina, por quê? Por que você estava naquela situação? Todos nós. Eu pensei que você estava morta. O acidente. Um tremor percorreu o corpo dela e ela abraçou os próprios braços, como se sentisse um frio repentino. Não foi um acidente, Álvaro. A frase curta e direta pareceu sugar todo o ar do quarto. Álvaro sentiu seu corpo enrijecer. O que você quer dizer com isso? Era para ser, ela continuou, a voz baixa, quase um segredo. Naquela noite, um carro começou a me seguir na estrada. Eles não queriam me assustar, eles queriam me tirar da pista. E conseguiram. Meu carro capotou, desceu a ribanceira. Eu não sei como, mas consegui sair antes que ele pegasse fogo. Fiquei escondida no mato, vendo tudo queimar. Eu sabia que se eles me encontrassem, terminariam o serviço. Eles, quem são eles? A pergunta de Álvaro era dura, urgente. Catarina hesitou, o medo a fazendo desviar o olhar. Eu não sei os nomes, mas eram pessoas perigosas. Pessoas ligadas aos seus negócios, aos seus rivais. Ouvi uma conversa uma vez. Eles achavam que eu sabia de algo, que eu era uma ameaça para o Império Mendes por causa do nosso relacionamento. A raiva cresceu dentro dele, fria e cortante. E por que você não veio até mim? Por que não me contou? Contar a você, ela disse com um pingo de sua antiga força na voz. Álvaro, eles estavam atrás de mim porque eu estava com você. Se eu te procurasse, estaria apenas confirmando as suspeitas deles. Eu estaria colocando um alvo nas suas costas e nas costas dela. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Eu tinha acabado de descobrir sobre a gravidez. Ela era tudo o que importava. Eu precisava desaparecer para que minha filha pudesse viver. E assim ela o fez. Catarina contou como viveu como uma fugitiva, mudando de nome, se escondendo nas sombras. Ela acabou em Itu, uma pequena cidade no interior, onde ninguém a conheceria. Contou sobre a fome, sobre os subempregos que mal pagavam o aluguel de um quarto pequeno e úmido, sobre o medo constante de ser descoberta a cada vez que alguém a olhava por tempo demais. Uma vida de isolamento total, onde a única companhia e a única razão para continuar era a menina que dormia pacificamente a poucos metros deles. Havia dias em que eu não tinha o que dar para ela comer, Catarina confessou, a voz embargada pela dor da memória. E a única coisa que me mantinha de pé era ela e os desenhos. Desenhos? Álvaro perguntou, confuso. Sim, eu pegava qualquer pedaço de papel que encontrava, verso de contas, guardanapos, e desenhava para ela. Eu desenhava um mundo onde não existia medo. Desenhava pratos de comida quando nossos estômagos estavam vazios. Desenhava o sol, mesmo nos dias de chuva. Era a nossa forma de escapar, de manter a esperança viva. Álvaro olhou para a mulher à sua frente. A artista vibrante que ele conheceu, reduzida a desenhar comida em guardanapos para consolar a filha faminta. Uma filha que também era dele. A revelação era devastadora. Ele se levantou e andou até a janela, olhando o trânsito de São Paulo lá embaixo, sem realmente ver. Sua vida de luxo, seus negócios, tudo parecia uma piada de mau gosto agora. Enquanto ele construía um império, as duas pessoas mais importantes de sua vida lutavam para sobreviver. Ele se virou para ela, uma nova e terrível determinação em seu rosto. Isso acaba agora, Catarina. Você está segura, e eu vou descobrir quem fez isso com você. Eu prometo. Os dias que se seguiram à confissão de Catarina se transformaram em uma rotina inesperada. O quarto de hospital virou uma espécie de santuário, um mundo à parte da agitação de São Paulo que continuava lá fora. Álvaro adiou reuniões, delegou responsabilidades e pela primeira vez em sua vida adulta colocou algo acima de seu império. Ele estava aprendendo a ser pai e estava aprendendo a reencontrar a mulher que pensou ter perdido para sempre.
O processo era lento, por vezes desajeitado, mas real. Lívia, agora com a barriga cheia e a segurança de um teto sobre sua cabeça, começava a florescer. A menina séria e assustada dava lugar a uma criança curiosa. Álvaro descobriu que ela era inteligente e observadora, absorvendo tudo ao seu redor. Em uma de suas primeiras tentativas de se conectar, ele lhe trouxera um tablet caro, cheio de jogos complexos. Lívia olhou para o aparelho com desinteresse, preferindo um bloco de papel e uma caixa de lápis de cor que uma enfermeira lhe dera. Naquela tarde, Álvaro a observava, sentada no chão em um tapete que ele mandara trazer, concentrada em seu trabalho. Ele se sentou no chão ao lado dela, uma ação que seus sócios jamais imaginariam. "O que você está desenhando, pequena?" ele perguntou, a voz suave. "Uma casa", ela respondeu sem erguer os olhos, "com um jardim bem grande e um cachorro." Ele pegou um lápis azul. "Posso desenhar o céu?" Lívia o considerou por um momento e depois concordou com a cabeça. Álvaro, cujas mãos estavam acostumadas a assinar documentos, desenhou um céu torto com nuvens que pareciam bolas de algodão. Lívia soltou uma risadinha. Foi a primeira vez que ele a ouviu rir. O som foi a coisa mais valiosa que ele ouviu em anos. Ele sorriu de volta e continuaram a desenhar juntos, criando um mundo colorido em uma folha de papel. Do outro lado do quarto, da cama, Catarina observava a cena com o coração apertado, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. A confiança era construída em pequenos gestos. Em Álvaro, trazendo a sopa preferida de Catarina de um restaurante que eles costumavam frequentar. Em Lívia, começando a lhe contar pequenas coisas sobre os desenhos que fazia. A maior ponte entre eles, no entanto, foi construída por uma canção. Em uma noite, Lívia estava agitada, incapaz de dormir. O dia tinha sido longo, com mais exames para Catarina, e a ansiedade da menina parecia ter voltado. Ela se remexia no sofá, os olhos grandes e alertas na penumbra do quarto. Catarina, com a voz ainda fraca, começou a cantarolar uma melodia antiga. Uma canção de ninar em português que sua avó costumava cantar. Boi, 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 boi da cara preta. Álvaro parou o que estava fazendo, o laptop esquecido em seu colo. Ele reconheceu a melodia instantaneamente. Hesitante, ele se juntou a ela, a voz grave e um pouco desafinada. Pega essa menina, que tem medo de careta. Lívia se virou na direção dele surpresa. Catarina abriu os olhos e o encarou, a surpresa se transformando em emoção. Juntos, os três, eles preencheram o silêncio do quarto com a melodia simples, a voz de Álvaro, a de Catarina e a respiração de Lívia que ia se acalmando aos poucos. Quando a canção terminou, a menina já estava dormindo, uma expressão de paz em seu rosto. Mais tarde, com Lívia dormindo profundamente, um novo tipo de silêncio se instalou entre eles. Não era mais um silêncio de distância, mas de entendimento. Eu me lembro de um dia no Parque Ibirapuera. Álvaro disse, quebrando o silêncio. Você estava usando um vestido amarelo. O sol batia no seu cabelo e você disse que parecia que todas as cores do mundo estavam mais vivas. Catarina sorriu com a lembrança. Eu estava feliz naquele dia, muito feliz. Eu também estava, ele admitiu. Não era uma tentativa de reviver o passado, mas um reconhecimento de que, sob os escombros do trauma e dos anos perdidos, havia uma base sólida, havia amor. O isolamento que os definira por tanto tempo estava lentamente se desfazendo, dando lugar a uma frágil, mas crescente sensação de família. Álvaro olhou para a mulher na cama e para a filha dormindo no sofá. A investigação sobre quem os machucou ainda o aguardava. A fúria ainda queimava dentro dele. Mas agora ele sabia exatamente pelo que estava lutando. Não era por vingança, era por eles. Enquanto a frágil paz de sua nova rotina se instalava no quarto do hospital, uma tempestade se formava dentro de Álvaro.
A promessa que ele fez a Catarina era uma brasa que ele soprava secretamente, transformando-a em fogo. Com ela e Lívia finalmente seguras sob sua proteção, ele começou a se mover nas sombras, o ambiente onde ele, como CEO, sempre se destacou. Ele não usou os recursos da Mendes Hotéis. Aquilo era pessoal. Ele ligou para um homem chamado Sérgio, um investigador particular, discreto e eficiente, que já havia feito trabalhos para ele no passado, longe dos olhos do público. A conversa foi curta e direta, realizada na varanda do quarto do hospital, enquanto ele observava Catarina e Lívia desenhando juntas. Sérgio, preciso que você investigue algo para mim, totalmente fora dos registros, disse Álvaro, a voz baixa. Um acidente de carro, 5 anos atrás. A vítima foi dada como morta, mas não estava. O nome dela é Catarina Viana. Eu quero saber tudo. Quem estava no outro carro, quem se beneficiou, quem foi pago. Não quero teorias. Quero fatos. Nos dias seguintes, enquanto Álvaro desempenhava o papel de pai e companheiro, fragmentos de informação começaram a chegar. Sérgio era bom. Ele confirmou que o boletim de ocorrência original era superficial, com lacunas inexplicáveis. Uma testemunha ocular, um motorista de caminhão, mudou-se subitamente para outro estado uma semana após o ocorrido, logo depois de receber uma grande quantia em dinheiro em sua conta. A suspeita inicial de Álvaro recaiu sobre seus concorrentes mais agressivos da época, um grupo hoteleiro que tentava agressivamente expandir em São Paulo. Era a explicação lógica, mas os relatórios de Sérgio continuavam a apontar para um beco sem saída. Não havia conexão financeira entre seus rivais e o acidente. Álvaro passava as noites em claro, depois que Catarina e Lívia adormeciam, revendo documentos antigos, relatórios financeiros, e-mails. A resposta estava ali, em algum lugar, escondida sob 5 anos de poeira. A reviravolta veio em uma terça-feira chuvosa. Sérgio ligou, a voz tensa. Álvaro, encontrei o pagamento, disse ele. Uma transferência de R$200 mil, feita 2 dias depois do acidente. Foi para uma empresa de fachada, que por sua vez repassou o dinheiro para uma firma de segurança conhecida por fazer trabalho sujo. O coração de Álvaro acelerou. De quem era a empresa de fachada? Rastrei a origem. Houve uma pausa do outro lado da linha. Esse é o problema, Álvaro, disse Sérgio, e sua hesitação era preocupante. O rastro não leva para fora, leva para dentro. A ordem de pagamento veio de uma conta interna da Mendes Hotéis. Uma conta de despesas especiais, com acesso altamente restrito. O mundo de Álvaro pareceu inclinar. Dentro de sua própria empresa, apenas um punhado de pessoas tinha acesso àquela conta. Ele, seu diretor financeiro de longa data e seu pai, Gustavo Mendes, o fundador e patriarca do Império. A mente de Álvaro se recusava a aceitar a implicação. Seu pai? O homem que o ensinou sobre honra e legado? Impossível. Devia haver um engano, uma falsificação. Continue investigando, Sérgio. Preciso de uma prova concreta. Mas ele não podia esperar. Uma suspeita terrível, fria e venenosa começou a se espalhar por suas veias. Naquela noite, depois de dar um beijo de boa noite em Lívia e garantir que Catarina estava dormindo confortavelmente, ele deixou o hospital. Ele dirigiu pelas ruas molhadas de São Paulo, não para seu apartamento de luxo, mas para a casa de seus pais, a mansão onde cresceu. Usando sua chave, ele entrou em silêncio. A casa estava escura e quieta. Ele foi direto para o escritório de seu pai, o centro de poder da família. Ele conhecia o lugar melhor do que ninguém e conhecia os segredos. Atrás de um quadro a óleo havia um cofre antigo, um cofre para assuntos de família. Com as mãos trêmulas, ele girou o seletor, a combinação gravada em sua memória desde a infância. A porta de metal se abriu com um clique suave. Dentro havia escrituras, certidões e joias de família. E no fundo, uma pasta de couro escura que ele nunca tinha visto antes.
Seu coração batia forte no peito. Ele a pegou. Dentro não havia números ou contratos. Havia relatórios de vigilância, fotos de Catarina saindo de seu apartamento 5 anos atrás, anotações sobre sua rotina, seus horários e, por último, uma ordem de pagamento, o mesmo valor que Sérgio mencionou, um memorando para a firma de segurança com uma instrução curta. Resolva a distração, de forma permanente. No final da página, uma assinatura. Clara, forte, inconfundível. Gustavo Mendes. O ar saiu dos pulmões de Álvaro. Ele teve que se apoiar na mesa pesada de Mogno para não cair. Não foi um rival. Não foi um inimigo externo. Foi seu próprio pai. O homem que deveria protegê-lo havia tentado destruir a mulher que ele amava. E, sem saber, sua própria neta. A traição era absoluta. Um veneno que reescrevia toda a sua vida. Álvaro não voltou para o hospital naquela noite. A pasta de couro com a prova da traição de seu pai parecia queimar a mesa de centro de seu apartamento. O choque inicial deu lugar a uma calma fria, a clareza terrível que vem depois que o mundo de uma pessoa desmorona. O homem que ele admirou a vida inteira, o arquiteto de seu sucesso, era um monstro. O luto pelo pai que ele pensava ter era rápido e brutal. Ao amanhecer, a decisão já estava tomada. Ele pegou o telefone e fez 2 chamadas. A primeira para sua assistente. Cláudia, marque uma reunião de emergência para mim e meu pai na sede da Faria Lima, em 1 hora, e convoque uma coletiva de imprensa para o meio-dia. Não informe o assunto, apenas faça. A segunda chamada foi para o hospital, para uma enfermeira particular que ele contratara. Ele pediu que ela dissesse a Catarina que ele teve uma emergência de trabalho e que não deixasse Lívia sair de perto dela. 1 hora depois, Álvaro entrou no escritório do último andar do prédio da Mendes Hotéis. O espaço era um monumento ao poder e à riqueza, com uma vista panorâmica de São Paulo. Seu pai, Gustavo Mendes, estava atrás de sua mesa de mogno maciço, parecendo, como sempre, um rei em seu trono. Álvaro, disse Gustavo com um sorriso forçado, a que devo a honra desta convocação urgente? Pensei que você estivesse ocupado brincando de enfermeiro. O tom de desprezo apenas reforçou a resolução de Álvaro. Ele caminhou até a mesa e colocou a pasta de couro sobre a superfície polida. O som suave do couro batendo na madeira foi a única coisa que se ouviu no silêncio que se seguiu. Acabou a brincadeira, disse Álvaro, a voz sem emoção. Eu sei o que você fez. Gustavo o olhou, a expressão mudando de irritação para uma curiosidade cautelosa. Do que você está falando? Acho que o estresse finalmente chegou até você. Sem dizer uma palavra, Álvaro abriu a pasta e empurrou a ordem de pagamento para o outro lado da mesa. Isso parece familiar? É a sua assinatura, não é? Ordenando o que você chamou de solução permanente para a sua distração. A cor sumiu do rosto de Gustavo. Sua mão, que estava prestes a pegar uma caneta de ouro, parou no ar. Ele olhou do papel para o rosto do filho e, pela primeira vez, Álvaro viu medo nos olhos do pai. Mas o medo foi rapidamente substituído pela arrogância de sempre. Você não entende, disse Gustavo tentando recuperar o controle. Eu fiz o que era necessário. Aquela mulher era uma ameaça. Uma artista sem nome, sem ambição, que estava te deixando fraco, te desviando do seu dever, do seu destino. Eu precisei intervir. Intervir? A voz de Álvaro era baixa, mas carregada de uma fúria gelada. Você chama tentar assassinar uma mulher de intervir? Eu fiz isso para proteger você, para proteger esta família, o nosso legado. Gustavo se levantou, a voz aumentando. Tudo que construí, tudo que passei para você, estava em risco por causa de um romance inconsequente. Álvaro sentiu uma vontade de gritar, de quebrar tudo ao seu redor. Em vez disso, ele falou com uma clareza cortante. Você não sabe nada sobre família, e sabe menos ainda sobre legado. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras preencher o ambiente.
A mulher que você tentou matar, a distração que você quis apagar, ela estava grávida. Gustavo ficou imóvel. Ela teve uma filha, pai, uma menina chamada Lívia. Ela tem 5 anos, ela tem os meus olhos. Álvaro observou a informação atingir seu pai. A mulher que você tentou assassinar é a mãe da sua neta. Você entende agora? Você não me protegeu. Você tentou destruir a única parte de mim que realmente importa. Você destruiu a nossa família por ganância. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Gustavo sentou-se lentamente, parecendo um homem que envelhecera 20 anos em 2 minutos. Eu não posso mais fazer parte disso, disse Álvaro, dando um passo para trás, distanciando-se fisicamente do pai e de tudo que aquela sala representava. Este império, este legado tóxico que você construiu, foi cimentado com o sofrimento dela. Eu não o quero. Ele se virou e caminhou para a porta sem olhar para trás. Ele deixou Gustavo sozinho, com as ruínas de seu reino moral. Ao meio-dia, o auditório da empresa estava lotado de repórteres e câmeras. A convocação repentina gerou todo tipo de especulação. Álvaro subiu ao pódio. Ele não parecia o CEO implacável que todos conheciam. Seu rosto estava sério, mas havia uma leveza em seus ombros, como se um peso enorme tivesse sido retirado. Ele se inclinou para o microfone. Bom dia. Obrigado por virem. Serei breve. Ele começou, a voz firme e clara. Informo a todos que, a partir de hoje, eu renuncio ao meu cargo de CEO e a todas as minhas posições na Mendes Hotéis. Por razões de integridade pessoal e valores que não são mais compatíveis com os da companhia, não posso mais continuar. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Ele não deu mais explicações. Não respondeu aos gritos por perguntas. Ele apenas se virou e saiu do palco, deixando para trás o mundo corporativo de São Paulo em completo caos e a sua antiga vida em cinzas. Álvaro não olhou para as notícias. Ele não precisava. Ele podia sentir o tremor que sua renúncia causou na cidade. Seu nome estava em todos os portais de notícia, sua foto em todas as telas, mas nada disso importava. Havia apenas um lugar para onde ele precisava ir. Ele voltou para o hospital, para o quarto que se tornara seu verdadeiro mundo. Encontrou Catarina sentada na beirada da cama, os olhos fixos na pequena televisão ligada no mudo, onde seu rosto era exibido repetidamente. Ela olhou para ele quando ele entrou, uma expressão de preocupação e confusão em seu rosto. Álvaro, eu vi, ela disse, a voz baixa. A coletiva de imprensa. Você renunciou? Por quê? O que aconteceu? Ele se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado dela, pegando sua mão. Eu fiz o que era preciso, ele disse, olhando nos olhos dela. Eu descobri quem estava por trás do que aconteceu com você. E ao descobrir, eu percebi que não podia mais fazer parte daquele mundo. Aquele dinheiro estava sujo. Aquele poder era uma mentira. Ele hesitou, decidindo poupá-la do detalhe mais doloroso por enquanto. Era alguém de dentro, alguém em quem eu confiava, e eu escolhi você, eu escolhi a nossa família. Catarina apertou a mão dele. As lágrimas que surgiram em seus olhos não eram de tristeza, mas de um entendimento profundo. Pela primeira vez em 5 anos, o medo em seu olhar começou a se dissipar de verdade, substituído por uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Nas semanas seguintes, a vida deles mudou completamente. Eles deixaram o hospital e se mudaram para um apartamento espaçoso e seguro que Álvaro alugou em um bairro tranquilo, longe dos centros de poder que ele frequentava, longe dos olhos da mídia. Pela primeira vez, eles eram apenas uma família. Catarina recuperava a força e a mudança em Lívia era a mais notável. A menina silenciosa e retraída deu lugar a uma criança falante e curiosa, que explorava cada canto do novo lar com uma alegria contagiante. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto observava Lívia deitada de bruços na sala, completamente focada em um desenho, que a ideia surgiu. Ela usava todas as cores, criando uma cena vibrante de um parque com árvores e flores.
A imagem o fez lembrar das palavras de Catarina no hospital. Ele se virou para ela, que lia um livro no sofá. Lembra do que você me disse? Sobre os desenhos que você fazia para a Lívia quando estavam lá. Catarina olhou para a filha, um sorriso suave no rosto. Lembro. Era a nossa pequena fuga. Um jeito de criar um mundo melhor, mesmo que só no papel. Eu fico pensando nisso sem parar, disse Álvaro, na força que um simples lápis de cor pode ter. Fico pensando em quantas outras Catarinas e Lívias existem por aí. Mães e filhos sozinhos, se sentindo invisíveis, precisando de uma pequena janela de luz para continuar. Catarina o olhava, vendo a paixão em seus olhos. Existem muitas, Álvaro, mais do que você imagina. Naquele momento, um novo tipo de ambição tomou conta dele. A mesma energia que ele usou para construir uma rede de hotéis, agora tinha um novo foco. No dia seguinte, ele estava ao telefone com seus advogados e contadores, não para discutir ações e investimentos, mas para liquidar uma parte considerável de seu patrimônio pessoal. Eu quero criar uma fundação, ele explicou a Catarina naquela noite, mostrando a ela os primeiros esboços do projeto. Ela vai se chamar Fundação Lívia Luz. O nome é uma homenagem à nossa filha, a luz que ela trouxe de volta para nós. Seu plano era claro. A fundação seria dedicada a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente mães e filhos que enfrentavam o isolamento. O foco não seria apenas dar ajuda financeira, mas oferecer ferramentas para a recuperação emocional. Vamos ter oficinas de arte, de música, de contação de histórias, ele dizia, o entusiasmo crescendo em sua voz. Vamos ter apoio educacional para as crianças e cursos para que as mães possam encontrar trabalho. Quero criar um lugar seguro, um refúgio onde as pessoas possam se curar e encontrar esperança, assim como estamos fazendo. Os olhos de Catarina se encheram de água. Ver o homem que ela conheceu, tão focado em poder e sucesso, canalizar sua força para algo tão puro e generoso, era a prova final de sua transformação. Alguns dias depois, ele os levou para um bairro na zona leste de São Paulo. Pararam em frente a um antigo galpão de tijolos, com janelas grandes e empoeiradas. Estava abandonado, mas tinha uma estrutura sólida e um grande pátio. É aqui, disse Álvaro, a primeira sede da Fundação Lívia Luz. Lívia correu pelo pátio, rindo ao perseguir uma borboleta. Álvaro pegou a mão de Catarina. Ele não era mais um CEO. Ele era um homem que havia perdido um império para encontrar a si mesmo. Olhando para aquele prédio antigo, ele não via tijolos e argamassa. Ele via um futuro, um novo legado sendo construído, não com aço e vidro, mas com esperança e lápis de cor. Enquanto os arquitetos e engenheiros começavam a transformar o velho galpão da fundação em um espaço de esperança, Álvaro sabia que sua pequena família precisava de um tipo diferente de reconstrução. Eles precisavam de ar, de silêncio e de um lugar onde as memórias dolorosas da cidade não pudessem alcançá-los. Ele encontrou o refúgio perfeito em Embu das Artes, uma pequena cidade nos arredores de São Paulo, conhecida por sua alma artística. Era uma chácara simples, uma casa caiada de branco, cercada por um jardim exuberante e o canto constante dos pássaros. Quando chegaram, a primeira coisa que Lívia fez foi correr descalça pela grama úmida, rindo alto. Catarina ficou na varanda, respirando fundo o cheiro de terra molhada e flores, um aroma que ela não sentia há anos. Seus ombros, que estiveram tensos por tanto tempo, pareceram relaxar um pouco. Aquele lugar era o oposto do porta-malas de um carro, o oposto de um quarto mofado em Itu. Era um lugar para respirar. Sabendo que a arte era o caminho de volta para a alma de Catarina, Álvaro havia preparado uma surpresa. Ele a levou para uma pequena edícula nos fundos da casa, com janelas de vidro que iam do chão ao teto, inundando o espaço com luz natural. Dentro havia telas em branco de vários tamanhos.
Um conjunto completo de tintas a óleo e acrílicas, e pincéis de todos os tipos. Um estúdio de verdade. Eu pensei que você gostaria, disse ele um pouco sem jeito. Um lugar só seu, para você voltar a criar. Catarina andou pelo cômodo, passando as pontas dos dedos sobre uma tela em branco. Seus olhos se encheram de uma emoção complexa. Era um gesto de amor tão profundo que a deixava sem palavras, mas também a assustava. É lindo, Álvaro, de verdade, ela sussurrou, a voz embargada. Mas eu não sei se consigo. Faz tanto tempo. A arte, ela parece pertencer a outra vida, a outra mulher. Aquele estúdio ficou intocado por quase uma semana. Catarina o limpava, organizava as tintas por cor, mas não conseguia dar a primeira pincelada. A tela em branco era um espelho de seu medo, de sua incerteza sobre quem ela era agora. A mudança veio de onde menos se esperava. Em uma tarde, Lívia entrou no estúdio, curiosa. Vendo as cores vibrantes, ela não sentiu hesitação. Pegou um pincel grosso, mergulhou-o em um pote de tinta amarela e, com uma alegria pura e destemida, fez um grande círculo no meio da maior tela. Olha, mamãe, eu estou pintando o sol, ela anunciou com orgulho. Catarina olhou para a marca amarela e brilhante, e algo dentro dela se moveu. Álvaro, que observava da porta, sorriu e entrou. Ele pegou outro pincel. Acho que o seu sol precisa de um céu azul, pequena. Ele começou a pintar um céu desajeitado ao redor do sol de Lívia. Catarina observava os dois, o homem que amava e a filha que salvara, pintando juntos sem medo, sem as amarras do passado. Pinte conosco, Cat, disse Álvaro, olhando para ela com um incentivo gentil. Não precisa ser perfeito, não precisa ser nada. Apenas pinte. Pinte a cor desta grama lá fora. Pinte o sentimento de ver a Lívia rindo. Lentamente, como se estivesse despertando de um longo sono, Catarina pegou um pincel. Mergulhou-o no verde. Sua primeira pincelada na tela foi tímida, quase um pedido de desculpas. Mas então veio outra, mais firme, e outra. E de repente, ela não estava mais pensando. Estava sentindo. A tinta se movia, as cores se misturavam, e o verde se espalhava pela tela, encontrando o azul de Álvaro e o amarelo de Lívia. A pintura se tornou o ritual diário deles. Eles trabalhavam na mesma tela grande, uma paisagem que era uma mistura da imaginação de Lívia, da esperança de Álvaro e da técnica que aos poucos voltava para as mãos de Catarina. O isolamento em que ela viveu, desenhando sozinha para sobreviver, foi substituído por aquele ato de criação coletiva. Eles estavam pintando um novo mundo para si mesmos, um cheio de cores que eles mesmos escolheram. Em uma tarde, eles se afastaram para olhar a obra terminada. Era uma confusão vibrante de verdes, azuis e amarelos, com flores roxas e um rio prateado. Não era tecnicamente perfeita, mas era cheia de vida. Era a imagem da alma daquela nova família. Ficou lindo! Exclamou Lívia batendo palmas. Nós que fizemos. Catarina olhou para Álvaro e as lágrimas que vieram desta vez eram de pura gratidão. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me ajudar a encontrar o caminho de volta. Álvaro segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos. Nós nos encontramos no caminho de volta, ele corrigiu suavemente. Lívia correu e abraçou as pernas dos dois. Ali, em frente àquela tela colorida, em meio ao cheiro de tinta fresca e ao som da natureza, eles não eram mais 3 pessoas quebradas. Eram uma família inteira e curada. 1 ano se passou. 1 ano em que as ruínas da antiga vida de Álvaro deram lugar a 2 novas construções. A primeira era de tijolos e argamassa. A Fundação Lívia Luz, agora um centro vibrante de atividade em um bairro antes esquecido de São Paulo. O antigo galpão estava irreconhecível, cheio de salas de aula coloridas, um pátio onde o riso das crianças era a música de fundo constante e um estúdio de arte que cheirava a tinta fresca e novas possibilidades. A segunda construção era mais importante. Era a reconstrução de sua família.
Naquela noite, as duas obras se uniram. Em uma galeria de arte no coração de Pinheiros, um bairro conhecido por sua efervescência cultural, acontecia a primeira exposição de Catarina Viana em mais de 6 anos. O evento também servia para angariar fundos para a fundação. O local estava lotado, não com a elite corporativa dos antigos eventos de Álvaro, mas com uma multidão diversa. Artistas, estudantes, jornalistas e, o mais importante, as mães e crianças da fundação, que olhavam para as paredes com um orgulho que era quase palpável. As obras de Catarina contavam uma história. Havia as telas escuras, feitas nos primeiros meses na chácara, cheias de sombras e formas abstratas que transmitiam uma sensação de medo e confinamento. Depois, a luz começava a surgir. Pequenos pontos de cor, um traço de amarelo, um fio de azul. E então, a explosão de vida. Paisagens vibrantes, retratos cheios de alma e no centro da galeria, as grandes telas que ela pintou com Álvaro e Lívia. Eram o coração da exposição, uma celebração caótica e linda do recomeço. Lívia, agora com 6 anos, usava um vestido rodado e segurava a mão de seu pai, guiando-o pela galeria como se fosse a dona do lugar. Pai, olha, aquela flor roxa fui eu que pintei, e a mamãe pintou a borboleta pousando nela. Álvaro sorria, o coração cheio de um tipo de orgulho que nenhum negócio bem-sucedido jamais lhe dera. Ele e Catarina ficaram lado a lado, observando as pessoas interagirem com a arte. Ele não era mais o centro das atenções e nunca se sentira tão completo. Uma jornalista se aproximou deles, com um bloco de anotações na mão. Catarina, sua história é incrível. E Sr. Mendes, sua mudança de vida chocou o país. Depois de tudo isso, o que o futuro reserva para vocês? Álvaro olhou para Catarina, um sorriso cúmplice entre eles, antes de responder. Por favor, me chame de Álvaro. O Sr. Mendes ficou no passado, disse ele com calma. Quanto ao futuro, o futuro é isto. Ele fez um gesto abrangendo a sala. É ver o sorriso no rosto dessas crianças. É construir coisas que curam, em vez de coisas que apenas custam. O futuro é a minha família. Catarina acrescentou, a voz clara e firme. Esta exposição não é sobre a escuridão que vivemos. É sobre a luz que encontramos quando pensávamos que tudo estava perdido. E principalmente sobre a luz que uma criança pode trazer para o mundo. Ao dizer isso, ela colocou a mão no cabelo de Lívia, que sorriu para ela. Mais tarde, em um momento de calma, enquanto Lívia conversava animadamente com uma nova amiga da fundação, Catarina se aproximou de Álvaro. Eles observavam uma de suas telas, uma que retratava um farol solitário, projetando um feixe de luz sobre um mar tempestuoso. Você pensa nele? Ela perguntou baixinho, sabendo que ele entenderia a quem ela se referia. Álvaro ficou em silêncio por um instante, olhando para a pintura. Eu não sinto mais raiva. Ele finalmente disse. Sinto uma espécie de pena. Ele passou a vida inteira construindo um império de paredes altas para se proteger do mundo. Eu descobri que a verdadeira força está em construir pontes. Eu prefiro as pontes. Catarina encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz profunda. A ferida deixada por Gustavo Mendes ainda existia, mas não doía mais. Era apenas uma cicatriz, um lembrete do caminho que percorreram. No final da noite, os 3 estavam parados em frente à primeira pintura que fizeram juntos, a paisagem colorida e imperfeita que marcou o início de sua cura na chácara. Lívia se colocou entre eles e segurou a mão de cada um. O murmúrio de admiração das pessoas ao redor formava uma trilha sonora suave. A jornada, que começou com um sussurro desesperado na escuridão de um estacionamento, os levara até ali, para uma sala cheia de luz, arte e amor. E ali, em meio às cores vibrantes e às promessas de novos começos, a família que nasceu do medo encontrou seu final feliz.
não em um império de riqueza, mas em uma tela cheia de vida, um verdadeiro e duradouro legado de luz. A vida, muitas vezes, nos apresenta roteiros que não escrevemos. Ela nos derruba, nos vira do avesso e, quando menos esperamos, nos coloca diante de um novo começo, mesmo que ele surja da dor. A história de Álvaro, Catarina e Lívia nos lembra exatamente disso. Ela nos ensina que os impérios que construímos para o mundo, feitos de vidro, aço e números, podem se tornar nossas maiores prisões. Álvaro nos mostra que a verdadeira coragem não está em conquistar o mundo, mas em ter a força de abandonar um trono que não aquece mais a alma, para se sentar no chão e aprender a desenhar com uma criança. Ele nos lembra que nunca é tarde para demolir o que somos e reconstruir quem realmente queremos ser. Catarina nos mostra a força que talvez só uma mulher, só uma mãe, conheça em sua plenitude. A capacidade de criar luz na escuridão absoluta, de desenhar um prato de comida quando o estômago está vazio e de pintar um sol no papel quando a tempestade ruge do lado de fora. Ela é a prova de que as maiores batalhas são travadas em silêncio e que a resiliência de uma mãe por sua cria é a força mais poderosa da natureza. E a pequena Lívia, a nossa luz, nos recorda da verdade mais simples e mais bonita de todas, que a esperança pode vir em um sussurro, pode ter pés descalços e pode nos encontrar nos lugares mais sombrios para nos guiar de volta para casa. Para todas as mulheres que ao longo da vida já se sentiram traídas, esquecidas ou que pensaram que seus sonhos tinham um prazo de validade, para aquelas que dedicaram anos a cuidar dos outros e se perguntam o que restou para si, esta história sussurra que as suas cicatrizes não são um sinal de fraqueza. Elas são o mapa da sua força, as provas de todas as batalhas que você venceu. O verdadeiro legado, no fim das contas, não é o que deixamos para as pessoas em forma de bens, mas o que deixamos nelas em forma de memórias, afeto e inspiração. Que possamos todos encontrar a coragem de abandonar os castelos que não nos servem mais, para ter a alegria de construir pontes de amor. E que nunca nos esqueçamos que sempre é tempo de pegar os pincéis, por mais que as mãos tremam, e voltar a colorir a nossa própria obra-prima, não importa a idade que a tela da vida nos apresente. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!